Obrigado, pastor Petrone, também pastor Tarcísio, muito obrigado, que privilégio estar com vocês, uma alegria muito grande. E como o pastor Petrone acabou de lembrar, essa é a família de Deus, não é? Essa é a história da gente. O mundo é pequeno para os filhos de Deus, né? A família é grande. E por onde a gente vai, a gente encontra queridos, e foi assim com meu pai, assim comigo agora, e conosco aqui nesse tempo. Minha esposa estava também lembrando que, de certa maneira, temos família também aqui na igreja de Barro Preto, porque uma tia dela casou-se com Samuel, né? E a família do Samuel é daqui, né? Então também estamos em família e é uma alegria muito, muito grande estar com os irmãos, compartilhar da palavra de Deus, receber do Senhor através da comunhão com os irmãos, não é? E nós nos alegramos, estamos sendo tão bem acarinhados aqui, e nós nos alegramos com vocês. Essa é uma festa espiritual para a glória de Deus. Ele é o alvo e nós, sua família, somos aqueles que somos enriquecidos também com tudo aquilo que Deus tem para nós. É uma alegria muito grande estar com vocês. Quero só apresentar mais uma vez minha esposa. Fica de pé. Acho que o pessoal hoje tem mais gente aqui para conhecer. Essa é a Ana Cristina, minha esposa, né? Há 25 anos, graças a Deus, né? E temos duas filhas, a Mariana e a Ana Luísa, ambas já jovens, uma de 21 e a outra de 19, servindo ao Senhor também lá na igreja. E ver o coral aqui da juventude, dos adolescentes e tal, me anima. Fiquei me lembrando das minhas filhas, né? E a gente vai matando a saudade também. Que privilégio estar com os irmãos e irmãs. E nós queremos, sem mais delongas, compartilhar da palavra, porque eu creio, você veio aqui, não é? Com esse santo desejo de encontrar-se com Deus, de ouvir da palavra, de ser tocado, transformado, modificado, voltar para casa diferente, cheio da presença, cheio da graça, do poder do Senhor. E eu desejo receber isso junto com vocês. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. E como é bom ver a condução do Espírito no culto. Então cantamos sobre esse texto de maneiras diferentes hoje, nessa manhã, e eu gostaria de compartilhar dessa palavra com os irmãos. Ezequiel 47, versículos 1 a 12. Tem também aí na tela para você observar, se assim o desejar. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você trouxe, abre a Bíblia. Se você tem caneta, sempre é bom, né? Rabiscar e guardar aquilo que Deus tem para você, que Deus vai falando ao seu coração enquanto lemos a palavra. E se você hoje já usa as eletrônicas, aí tudo bem, você pode olhar no seu celular e marcar também, não é? Porque a gente tem essa opção e assim a gente vai gravando, meditando, guardando a palavra de Deus no nosso coração. Rio de Deus para a família, esse é o nosso tema hoje. O rio da graça de Deus fluindo no meio de nós e no meio da sua casa. Esse é o nosso objetivo hoje. Ezequiel 47, versículos de 1 a 12. Acompanha comigo o que diz a palavra de Deus. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. E um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e agora a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio agora era tão fundo que eu não podia mais atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. E aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. E então o homem me levou de novo para a margem do rio. E quando eu cheguei lá, vi que havia muitas árvores dos dois lados. E ele me disse:
essa água que corre para o leste e desce até o Rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. E o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. Desde a fonte de Gedi até a fonte de Eglaim, haverá pescadores na praia do mar e ali estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa e essa água servirá para a produção de sal. Presta atenção aqui, nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. E as frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Amém. Glória seja dada a Deus, essa é a sua palavra. Quero mais uma vez convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, eis aqui a tua palavra. Nós somos aqueles que querem, sim, encarecidamente ouvir a tua voz e sermos tocados, visitados de forma poderosa pelo Senhor nessa manhã. Então agora, Senhor, abrimos mente, coração, tudo que somos e temos, queremos te receber, queremos receber mais do Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensina hoje, aplica a tua palavra no nosso coração, produzindo mudança, transformação segundo a tua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero falar sobre o rio de Deus para a sua família. Ontem falamos muito para você. Existe água de Deus, existe manancial de Cristo. Ele é o manancial para você. Mas agora eu queria falar sobre a família, sobre vocês. E sabe, Jesus é também manancial de vida para vocês. E esse texto, embora no Antigo Testamento, ele aponta para Cristo Jesus como a promessa de Deus. E ele diz, olha, um rio vai brotar. E ele vai trazer vida para todos aqueles que assim desejarem. E esse é o resumo daquilo que vamos falar hoje. Sabe, o contexto dessa passagem é o tempo do cativeiro babilônico, onde o povo de Deus tinha saído da sua terra por causa do pecado. Eles haviam se distanciado de Deus. E porque houve esse distanciamento, o Senhor permitiu que eles fossem então submetidos, ao cativeiro. A Babilônia entra e destrói a terra e leva cativo parte do povo de Deus. Aqueles que ficaram na terra ficaram nos escombros. Você pode ver essa história toda e esses relatos em tantos livros da Bíblia. E a gente vai ver Isaías, Jeremias falando sobre isso. Nós vamos ver depois os livros de Esdras e Neemias contando um pouquinho sobre essa história, como estava o povo na terra e como estava o povo no cativeiro. E aqui, nesse texto, Ezequiel recebe uma visão de Deus. Um homem de Deus o carrega para o templo e começa a ministrar no seu coração, apontando para a promessa de Deus. Vocês estão se sentindo abandonados no cativeiro. Talvez o coração, o ânimo de vocês esteja como terra seca, desértica, aridez, secura, sequidão. Ele está dizendo, vou fazer algo novo. Vou fazer brotar água. E essa é a visão de Deus. Ele vai dizer, o homem me levou no templo e do templo saía um filete de água. E esse filete de água vai se tornando rio. E assim ele vai contando as experiências e o que a visão de Deus queria dizer a ele. Talvez a sua família, em algum momento, ou você se sinta dentro da sua casa como um deserto. Aridez, sequidão. Mas há uma boa notícia para você. Hoje o rio
de Jesus, manancial de vida, está passando por aqui. Esse rio quer transformar você e a sua casa. Ele é poderoso para fazer. Não falta graça e favor do Senhor Jesus para nos transformar, para tirar-nos do deserto e levarmos a um manancial de águas. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você as lições para a nossa família, as lições desse rio de Deus. Como nós podemos desfrutar disso, como nós podemos ver a nossa família sendo transformada, as nossas relações, sim, a nossa conduta, sim, como nós nos portamos uns com os outros, sim, nós podemos experimentar manancial de água, transformação, graça do Senhor para nós. Mas como podemos fazer? Como podemos experimentar? E aqui eu queria repartir com você algumas lições, e a primeira delas é: a profundidade do rio faz a graça fluir no nosso lar. Quanto mais profundo você vai no relacionamento com Deus, mais graça, mais graça. Porque Jesus é fonte inesgotável da graça. Cantamos aqui, nosso irmão ministrou aqui no louvor falando, é fonte inesgotável, sim. É fonte inesgotável. Quanto mais profundo, mais graça. Olha só o que o texto vai dizer. Versículo 1 até o 5. Eu vou reler aqui com você. O homem me levou até a porta de entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte, me levou até o lado de fora, até o portão, e um riacho saía do lado sul do portão. Com a vara de medir, esse homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. E me fez atravessar o rio ali, e a água chegou nos meus tornozelos. Em seguida, ele me levou mais 500 metros à frente, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura, e agora, finalmente, mais 500 metros, e agora o rio era fundo, tão profundo que eu não podia atravessar, era fundo demais para ser atravessado, a não ser se fosse a nado. Fonte de água brotando e fazendo um rio fluir. Você já viu fonte de água? Já viu nascente de água? Eu já tive o privilégio de ver uma vez. Meus pais me levaram quando eu era pequeno em Brasília. Brasília, aqui no nosso país, é conhecida como uma cidade de clima desértico. Não é? Durante o dia, muito quente, muito sol, e de noite parece que faz um frio. E aí me lembra a nossa terra hoje, que Curitiba, se você quiser passar frio, pode ir. Viu? São todos nossos convidados. Né? Lá é uma terra boa, linda, né? E mais faz frio. Né? Então você é nosso convidado para passar frio também, se quiser. E Brasília é assim. Mas eu me lembro quando fui ainda jovenzinho, assim, ainda adolescente, bem no início da adolescência, em Brasília conhecer. E estava muito quente durante o dia. E a gente estava passeando, alguém lá de uma igreja, os irmãos, que é a família de Deus, é assim, né? A gente recepciona, vai, leva, passear e tal. E eles nos levaram para um parque de águas naturais em Brasília. Fonte de água. Então, fomos matar o calor nas águas geladas. E fonte de rio, fonte de água é assim. Frio demais, não é não? E aí eu me lembro da sensação de entrar naquela água fria. Você bota um pé e diz, opa, será? Né? Mas está quente demais, então a gente quer. E entra na água. E aí eu me lembro dessa sensação gostosa de estar lá. E depois eu olhava para o fundo da água e a terra borbulhava. E a água ia brotando ali, pela areia, embaixo. Eu achei aquilo tão curioso, nunca tinha visto, então eu resolvi botar o pé. Tentei tapar ali, não é? Mas a água passava por entre os dedos e não parava de brotar. E aí eu fiquei pensando como isso de verdade pode nos ajudar a entender esse rio que o Senhor está prometendo em Ezequiel e que se torna real em Cristo Jesus. Ele borbulha. Ele é fonte de água que mata a sede, que acaba com o deserto da nossa vida, com o calor da nossa vida. E por mais que alguém queira reter, não pode reter. Porque Ele é fonte inesgotável de vida, Ele vai continuar brotando e fazendo fluir dentro de nós vida e vida abundante. Esse é o Senhor.
rio de água viva. E que coisa linda, porque o texto está dizendo assim: o homem de Deus me levou para o templo e lá no altar eu via um filete de água. Saía um pouquinho de água. Mas quando ele me leva para a porta do templo, agora o filete de água já tem um pouco mais de água. E depois, 500 metros à frente. E depois de 500 metros à frente, ele diz: vai lá, atravessa o rio. Então ele entra no rio e ele vê: olha, a água já está no meu tornozelo. E aí o homem diz: caminha mais um pouco comigo. Vai 500 metros à frente. E ele vai 500 metros para frente. E agora a água bate no joelho. Então, 500 metros à frente, mais 500 metros à frente, e agora a água está na cintura. E ele diz: não para por aí, vai mais um pouco à frente. E quando mais 500 metros à frente, e agora o rio é tão caudaloso, e as águas estão fluindo de maneira tal que ele não pode mais atravessar. Agora só pode atravessar a nado. Esse é o rio, é a promessa do rio de Deus, manancial de vida, Cristo Jesus, aquele que vai fazer com que o rio da vida de Deus brote dentro de você. E sabe, a lição aqui é: quanto mais profundo você for no relacionamento com Deus, mais da graça você vai conhecer. Mais do favor de Deus você vai experimentar. E o lindo é, tem para você, mas tem para os seus. Tem, não falta. O rio agora envolve e você tem que atravessar a nado. E se você se aprofundar no seu relacionamento com Deus, você vai levar o Senhor Jesus e a graça e o favor de Deus para dentro do seu lar. Vai ser para os seus vão ser revigorados, vão ser tocados, vão ser transformados, porque há graça sem medida suficiente para mim, para você, para os meus e para os seus. Esse é o Senhor Jesus, manancial de vida inesgotável. Sabe? Vai mais profundo. Não se contente com aquilo que você já tem. Quantos anos de vida com Deus você tem? 30, 35, 40, 2, 1, 6 meses. Tem mais de Deus para você, sabia? Tem mais. E à medida que você se aprofunda nesse relacionamento, Ele se revela, Ele abençoa, Ele derrama o seu favor. Algo lindo que eu fico pensando aqui nessa história. Começa no templo, mas flui para fora do templo e vai para a vida da gente, entendeu? Sim, você pode buscar dessa água aqui no templo, na igreja, mas vai fluir para o teu dia a dia. E sabe, quando se fala do templo aqui, não está falando só das 4 paredes do local físico onde adoramos a Deus, mas vai falar da sua vida como templo do Senhor, como lugar da habitação de Deus. E se você for mais fundo no teu relacionamento com Deus, vai fluir de dentro para fora e vai abençoar os seus queridos. E o seu lar vai ser transformado e modificado, porque quanto mais fundo, mais graça, mais do Senhor Jesus, mais maravilhas de Deus para a nossa vida. Eu me lembro dos momentos gostosos em que nós fazíamos culto diário com as nossas filhas em casa. Talvez você lembre do tempo que a gente não tinha. Lá na minha infância, a gente não tinha a Bíblia com as fotos das histórias bíblicas, não é? A gente esperava um tempo para ganhar uma Bíblia de verdade, porque não tinha toda essa possibilidade. Hoje tem Bíblias de tantos tipos diferentes, e nós compramos Bíblia e ganhamos Bíblia com gravuras das histórias, e elas não podiam ler, mas podiam ver. E a gente começava a contar as histórias todos os dias, e a gente se alegrava, a gente cantava com elas algumas das canções delas, outras as nossas canções, e assim elas foram conhecendo Jesus dentro de casa. Cada uma delas, nossas filhas, tomaram decisão por Jesus dentro da nossa casa, nesse tempo de culto
doméstico. E que alegria para nós perceber isso. Porque quanto mais profundo, quanto mais do rio de Deus você desejar dentro do seu lar, mais vai fluir, mais bênçãos virão. É assim que funciona. Me lembro de um tempo, elas já um pouco maiores, assim, já no início da adolescência, e elas me convidavam: pai, traz o violão, canta para a gente dormir. E então, eu ia para dentro do quarto, apagava a luz, começava a cantar as canções do Senhor, louvar a Deus junto com elas. Elas começavam cantando e terminavam dormindo. E aí eu pegava o violão e ia embora agradecendo a Deus, louvando a Deus. Olha, Ele vai fazer isso lá na sua casa também. Esse é o Senhor Jesus, manancial de vida para nós, para a sua família. Você quer experimentar? Vai mais profundo. Vai mais profundo. Que não seja só aqui, todo dia na sua casa. Mais da Bíblia, mais da oração, mais do tempo com Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai abençoar você e vai abençoar os seus. Segunda lição. O rio de Deus, ele traz renovação, vida nova. Versículo 8 e 9. Então ele me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Então, em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. E o rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas. E ele trará vida por onde passar. Depois de ver, na visão, a profundidade do rio, o homem de Deus então agora leva Ezequiel para a margem disso. Ezequiel, observa um pouquinho, tem coisas para você aprender aqui. E ele vai olhando a margem do rio, ele diz: olha, onde passa esse rio, há renovação de vida. Está deserto? Está deserto? A vida vai florescer, vai se renovar, vai brotar por onde está tudo seco. Eu fico me lembrando daquelas imagens que a gente vê na televisão do sertão baiano, né? A gente vai ver aquela seca, a terra rachada. E aí ele vai dizer: olha, o rio vai brotar em terra seca. E sabe? Vai fazer uma renovação da terra, da vida em volta. Por onde ele passa, tudo se renova. Sabe, eu já visitei alguns desertos na vida. Deus me permitiu viver experiências assim. Fui no deserto do Atacama, no Chile. Fui também no deserto do Saara. Fui no deserto do Sinai, lá no Egito. E até no deserto do Negueb, em Israel. E, sabe, o lugar de deserto é lugar de ausência de vida. Sequidão. São poucos os animais que realmente conseguem sobreviver em temperaturas extremas como essas. E lá em Israel a gente vai ver o Mar Morto. Tive o privilégio de ir com minha esposa uma vez, levando um grupo da igreja. E o Mar Morto é muito interessante, porque o texto está dizendo: o rio vai brotar do Rio Jordão e vai cair no Mar Morto e vai renovar o Mar Morto. A gente chega no Mar Morto e ele não leva esse nome por acaso, entendeu? É o lugar mais profundo da terra, né? De nível de água mais baixo, né? Da terra, muita pressão. A gente vai ver muito sal. E o mar é desse jeito, não tem peixe, não tem vida em volta. Se você tenta entrar, é daquele jeito que você já deve ter visto em uma ou outra foto. Você tem que entrar com muito cuidado e sentar na água. Porque se você tentar ficar de pé, você pode cair. E se você cair de um jeito errado, você vai molhar o rosto e você pode até ter problemas muito sérios na visão por causa da quantidade de sal. Esse é o ambiente. Ele mostra o Mar Morto nessa visão e diz: o Mar Morto vai ser renovado e vai ter água doce. Não tem peixe nesse lugar, não é possível ter vida nesse lugar, mas Deus vai fazer brotar vida aonde há morte. E sabe, às vezes a gente tem que pensar na nossa família assim. Em alguns momentos parece que está tudo tão seco. E parece que não tem vida, só a morte. Falta diálogo, falta afeto. As relações são frágeis.
não há crescimento emocional, ambiente para a gente se conectar emocionalmente uns com os outros. Momento de comunhão é raro. Está cada um na sua. Orar então junto, uma raridade. Quando a igreja faz algum movimento de oração, então a gente dá um jeito de fazer, porque fora disso a gente não faz. Tem tanto lá que é assim. Ao invés de conexões, briga, desentendimento, greve de silêncio, greve de afeto, greve de abraço. Cada um no seu canto. Mesma casa, aliás, hoje é assim, né? Mesma casa, mesmo sofá, 4 celulares. Cada um na sua, 5 celulares, dependendo da família. Eu falei 4 porque lembrei da minha, são 4, né? 4 celulares, cada um na sua, todo mundo se conectando com amigos ao redor do mundo, mas não tem conexão em casa. Isso é família, hoje, tantas vezes. Mas Jesus está dizendo, se você quiser ir mais profundo, tem renovação de vida. Onde parece que está tudo deserto e morto, vou fazer brotar vida. E vida em abundância. As relações podem ser refeitas. O afeto pode ser renovado. O carinho pode se tornar real e presente. E a gente consegue experimentar isso quando a gente se abre para esse rio que é Jesus. Ele começa mudando a gente, como eu falei ontem. Mas ao passar por nós, a gente muda de atitude. E a gente começa então a trazer vida também uns para os outros. Você está precisando experimentar esse tipo de vida? Precisa começar a amolecer teu coração, sabia? Porque a gente às vezes é duro e não quer experimentar. A gente parece aquele filme de zumbi. A turma aí parece que de vez em quando assiste filme de zumbi, não sei. Né? Eu não gosto muito, mas me lembro que zumbi é morto-vivo. Né? Ele anda ou acha que anda, porque ele vai capengando. Acha que está vivo, mas está morto. E às vezes a gente é assim. E o Senhor está dizendo, olha, se você quiser, o rio vai passar aí. E esse rio é suficiente para transformar você. Então para de ser cabeça dura, coração duro. Deixa o rio passar, se abre, porque ele vai te transformar. Eu me lembro como eu sou duro. Me lembro de uma vez, minha esposa leu um livro muito bom sobre casamento. E aí ela me disse, você precisava ler, isso vai fazer bem para nós. Eu falei, mas sou eu que sou o pastor? Sou eu que sei dessas coisas? Deixei o livro de lado e falei assim, não vou ler esse negócio não, esse negócio é coisa dela. E passou meses. Passaram-se meses. Até um dia que eu olhei e falei assim, eu estou precisando de alguma coisa para melhorar. Eu comecei a ver como ela estava sendo transformada, como o jeito dela mudava, e a paciência dela comigo. Eu falei, eu estou precisando ler esse negócio. E aí amoleci o coração, comecei a ler, falei, Senhor, eu precisava ter começado antes. A gente aprende e há uma renovação. Eu tenho visto renovação de Deus quando as pessoas abrem seu coração. Que gostoso ver o coral aqui dos adolescentes e da juventude, porque lá em Curitiba, na nossa igreja, a gente tem visto renovação. Jovens e adolescentes vindo como primeira geração da sua casa, indo buscar a Deus. Os únicos da sua casa. E a gente começa a ver pais e mães vindo ao templo buscar a Deus, porque tem um filho transformado dentro de casa. Louvado seja Deus. É o Senhor quem faz. E sabe, os jovens e os adolescentes vão fazendo com que sua casa e a sua família sejam transformadas. É assim. Eu tenho visto outras coisas lindas. Ontem eu vi um missionário da Cristolândia, ou alguém que participa da Cristolândia aqui. Temos Cristolândia em Curitiba. E outro dia estava o pastor da igreja indo fazer uma visita na Cristolândia. Nós temos unidade masculina, feminina e temos uma que chama Sonho de Mãe, porque é para mulheres que estão saindo da situação de rua e que têm seus bebês. Então a gente acolhe também e cuida. E o pastor foi levar alguns empresários à Cristolândia para pensar como a gente pode ampliar o sonho. E quando eles chegam, aquelas mulheres com criancinha no colo estavam cantando, adorando a Deus para receber a turma
e os empresários e o pastor. E ele começou a dizer, não deu para segurar o choro. Todo mundo chorando, porque o Senhor faz milagre. O Senhor transforma, Ele resgata lá da rua, da situação de miséria. Ele traz novidade de vida. E mais, essas mulheres estão ganhando o direito, na justiça, de ter os seus bebês junto com elas. Porque quando existe uma situação de família desajustada, normalmente a justiça retira a criança, deixa num lar acolhedor, para que depois de reestruturado o lar, essa criança possa voltar para o seu lar. Mas essas mães, por causa do que a igreja está fazendo, porque elas estão encontrando o manancial de vida que é Jesus, estão ganhando o direito de poderem estar com seus bebês, enquanto vivem a restauração de vida dentro de uma Cristolândia. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é o Deus que transforma. Ele é manancial de vida. Tua família está seca? Sim. Vocês podem experimentar o manancial de vida. Ainda me lembro de um casal, na pandemia. Eles não eram crentes e estavam desesperados de medo na pandemia. E uma noite, num culto de domingo, eles vêm à igreja. Não podia ir na igreja, mas eles foram. E naquele tempo, nós estávamos transmitindo. Tem alguém aqui que diz que desde a pandemia assiste culto lá da nossa igreja online, né? Então, mais ou menos daquele tempo. E a gente estava assim, com o palco iluminado e todo o plenário aqui, né, o lugar dos membros da igreja, apagada a luz. E eles entraram e a gente não viu. Eu estava dirigindo o culto, e outro pastor pregando, e de repente uma menina da câmera vem aqui, conversa comigo e diz, pastor, tem um casal ali na primeira fila, e eles querem falar com alguém, o senhor pode ir lá? Eu falei, claro. Saí do meu lugar, fui até ali e conheci o Edson e a Renata, e eles estavam ali. Olha, nós estamos tentando buscar Deus, entender como é que a gente pode passar por essa situação difícil, estamos com medo, é complicado. E aí a gente começou a discipular. Eu disse para ele, me dá teu telefone, até quarta-feira eu vou te mandar um recado. E foi assim, a gente começou a conversar, a discipular. Eles não eram casados, viviam juntos. De repente, o rio de Jesus começa a passar, sabe? Eles começaram a experimentar da vida com Jesus. No discipulado, eu não precisei nem falar nada. Eles disseram, pastor, a gente queria que você casasse a gente. Eu falei, aleluia. E assim o rio foi transformando aquelas vidas. Aquele casal tem hoje transformado a vida de muita gente, porque ele é empresário e ele faz culto na empresa toda semana, convidando amigos e funcionários para conhecer o manancial de vida que é Jesus. O rio de Jesus vai passar e vai renovar você e a sua casa, o seu lar. Tem mais de Jesus para você. Terceiro e último. O rio de Deus faz a sua família ser frutífera. Olha os versículos 10 a 12. Desde a fonte Engedi até Eglaim, haverá pescadores na praia do mar, e ali estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo, e as suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Você consegue imaginar isso? Uma casa que parece um deserto, florescendo, fazendo com que comece a brotar vida. As árvores eram ressequidas, quase não tinha condição, porque era desértico. Mas agora tem um rio passando, e as folhas verdes começam a aparecer, e os frutos começam a aparecer. Essa pode ser a sua casa hoje. Entende? Eu gosto de me lembrar do rio Amazonas. A gente vê pela televisão aquelas águas imensas. A gente olha para o outro lado e parece que não enxerga a margem do outro lado. Mas vocês também têm rios aqui no estado. E vocês sabem disso. O rio traz vida por onde passa. Os pescadores vivem disso. É sua fonte de renda. E a gente vai vendo ali, nessas famílias ribeirinhas, pescado, artesanato. Em volta do rio a vida acontece.
É assim na nossa casa. Deve ser assim. Em volta do rio que é Cristo Jesus, a vida acontece e vai frutificar. E eu quero dizer o que acontece agora quando a gente fala sobre família frutífera. Porque ele não está dizendo só que ele vai renovar vocês. Ele está dizendo que ele vai abençoar vocês para que vocês sejam uma bênção. As árvores vão produzir folhas bonitas. E ele vai dizer, essas folhas servirão de remédio para a cura. Os frutos vão alimentar outras pessoas. Sim, o Senhor quer fazer o rio passar para que a sua casa seja uma benção. Às vezes a gente fica esperando que o rio passe para a gente ser abençoado. Sim, vai acontecer. Mas a finalidade não é só a gente ser abençoado. O fim é ser tu uma bênção. Vai e abençoa mais alguém. Eu creio de todo o meu coração que família transformada por Deus transforma o mundo, sabia? Eu creio. A sua casa, experimentando o manancial de vida que é Cristo Jesus, sim, vai frutificar e fazer com que esse fruto possa chegar em outros lares, em outras vidas, em outros casamentos, em outros filhos. Sim, adolescente fazendo outro adolescente conhecer Jesus, frutificando os nossos filhos, na escola, na universidade. A gente às vezes fica temendo por eles nos enfrentamentos diários, mas quando Cristo brota no coração, gente, essa turma sai para fora e vai com a ousadia da fé, da graça, do poder do Senhor e vai transformar o mundo. Eu creio. Sua família vai frutificar para a glória de Deus. Eu me lembro do Maurício e da Rose, um casal que eu comecei a atender lá na igreja. E o Maurício e a Rose eram parte de uma igreja há muito tempo, há muitos anos. Ela, crente no Senhor Jesus, ele, um simpático da fé, ajudando, servindo, fazendo acontecer, mas o casamento estava terrível. Por quê? Porque ele vivia metido com bebida e com droga. E um homem com filhos jovens, mas não conseguia se libertar. E ela vem buscar ajuda numa outra igreja, foi assim que a gente se conheceu. E veio conversar comigo, pastor, eu preciso de ajuda. Oramos juntos, eu comecei então, falei, me dá o telefone do seu marido, e começamos a conversar, eu fui conhecê-lo. Tantas vezes eu atendi e não tinha mudança. Um dia, esse homem marca um horário comigo, e diz, pastor, eu cheguei no fundo do poço, eu preciso de ajuda. Falei, o que houve? Ele disse, sabe aqueles shows de música da nossa época, lá dos anos 80? Tinha um desses shows, eu resolvi levar minha esposa, e a gente foi matar a saudade de algumas músicas que a gente ouvia no rádio, mas lá eu bebi tanto, que eu briguei com um cara, apanhei, bati, foi um horror. Ele falou, eu tive que sair carregado de lá. E eu acordei com tanta vergonha, que eu não sei mais o que fazer, eu vim procurar ajuda. Eu falei, meu irmão, só tem uma pessoa que pode te ajudar. Jesus, o manancial de vida. Você precisa parar de apenas ser um simpático da fé. Você precisa abrir o teu coração para o rio começar a fluir. Se você desejar Jesus, Ele modifica a sua vida. E naquele dia o Maurício disse, eu quero. Eu preciso, eu não posso mais. E então, ele começou. Fizemos uma oração, começamos a estudar a Bíblia e os anos se passaram. Esse homem, hoje, transformado, é um dos nossos líderes de homens na igreja. Abençoando outros que estão passando pela mesma situação que ele. A esposa olha e diz, meu marido é uma bênção. 20, 25 anos esperando que o marido mudasse, mas ele mudou para a glória de Deus. O Senhor Jesus passou por ali, ele é transformado, ele está transformando vidas. Tua casa vai frutificar para a glória de Deus. O manancial de vida vai passar. E quando ele passa, tudo se transforma. Renovação de vida e muito fruto. É assim que João capítulo 15 fala.
Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, e importa que o ramo dê muito fruto. A alegria do meu pai é que vocês deem muito fruto. Eu hoje quero orar com você porque eu quero dizer, o rio de Deus está passando neste lugar. O Senhor Jesus está vivo. Ele é verdadeiro, Ele é Deus pessoal. Quando Ele entra, tudo se transforma. E o rio de Deus está passando neste lugar, nesta igreja, nessa manhã. Se você deseja que esse rio traga renovação de vida para você, é possível, está disponível, tem água suficiente para cada um de nós e para todos nós. E ela vai continuar fluindo, não só hoje, todos os dias da sua vida, até que o Senhor volte, e vai fluir da sua vida para dentro do seu lar. Sua família vai parar de viver no deserto. Sua família vai começar a ver o rio de vida fluir. Abraços, afeto, atenção, carinho, apoio, suporte, amor. Quando a gente experimenta Jesus, tudo isso se torna real. Eu queria orar nessa manhã, convidando você que deseja que esse rio flua intensamente na sua vida, para você orar junto comigo. Não, nós não queremos nos conformar com experimentar água pelos pés e pelo tornozelo. Nós queremos ser envolvidos pelo rio da graça. Esse rio passa por aqui, você pode entrar e você pode nadar de braçada. Jesus é suficiente, Ele é real, Ele transforma. Ele veio te abençoar nessa manhã. Ele quer fazer de você uma bênção. Por isso eu queria convidar você, adolescente, jovem, homem, mulher, vovô, vovó, que deseja mais do rio de Deus, a responder ao convite do Senhor. Porque Ele diz, entra no rio. E se você quer responder e dizer, sim, Senhor, eu queria te convidar a ficar de pé neste tempo, nessa hora, nesse lugar. Você pode ficar de pé sozinho, você pode já pegar na mão da sua esposa, do seu marido e ficar de pé. Você pode, como jovem, adolescente, talvez lá para cima ou aqui em cima, você pode dizer, eu quero mais, eu quero ir mais fundo nesse relacionamento com o Senhor Jesus e quero tudo que Ele tem para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Esse é o Senhor Jesus tocando o nosso coração nessa manhã. Vamos orar? Feche os seus olhos. Como eu disse ontem, eu queria te convidar, hoje também, a fazer uma primeira oração. Você vai dizer para o Senhor, o que está seco aí? O que representa terra rachada no teu coração, na tua casa, na tua família? E hoje a gente vai dizer, Jesus, entra lá na nossa casa. Faz o teu rio fluir. Que não seja só no templo, mas a partir do templo. Mudando todo o nosso lar. Transformando tudo que somos, tudo que temos. Faz algo novo, Senhor. Faz. Jesus, obrigado. Obrigado pela tua palavra tão rica. Obrigado pela tua presença tão real. Oh Deus, nós nos alegramos com o Senhor, porque no Senhor temos esperança, no Senhor temos novidade de vida. Aquilo que parece morto, aquilo que parece seco em nós, pode ser renovado pelo Senhor. Por isso, junto com os meus irmãos e irmãs, homens, mulheres, Senhor, experientes e mais jovens, nós estamos na tua presença de pé, dizendo, Senhor Jesus, queremos tudo o que o Senhor tem para nós, aceitamos o teu convite, vem com o teu rio, Jesus, e passa no nosso coração, passa na nossa vida, passa na nossa casa, transforma, Senhor. Esse Congresso Aliança, é um tempo de renovação. Nós cremos, há algo especial no mundo espiritual que podemos acessar por causa da
graça do Senhor, neste tempo, nesse congresso, nessa manhã, Senhor, que nossas casas, nossas vidas sejam modificadas e transformadas. E, Senhor, que haja cura, haja perdão, haja afeto, que a graça do Senhor seja remédio, que a gente sim possa não só ser curado e viver novidade de vida, mas a gente possa também frutificar e ser uma bênção por onde andarmos. Deus, que outras famílias te conheçam por causa do Senhor em nós, que elas vejam o Senhor em nós, o rio que passa, que muda a nossa vida e que também pode brotar naquele lar. Senhor, usa a nossa vida para a Tua glória, a nossa casa para a Tua glória, e faz sim com que o rio de vida encha toda Belo Horizonte. Senhor, que toda essa cidade, que cada família que nos conhecer, queira conhecer e experimente a graça renovadora de Jesus. Faz assim, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos.